é esse cara aí? Que é isso? Você tá bêbado de novo? Você tá ficando louco, é? O que você tá fazendo com a sua vida? Eu tô um pouco bêbado, sim. Mas, peraí, deixa eu ver se eu entendi, então. Quer dizer que não faz nem um ano que o papai morreu? Olha aqui, moleque! Você não tem direito de falar coisa alguma, viu? Porque quem sustenta essa casa aqui sou eu. Então acho bom você tomar rumo e me respeitar. Porque por enquanto você não tá pagando nem as suas contas. Fica quietinho, entendeu? A senhora não me entende, nunca me entendeu. Para com isso, Claudinei! Para com isso, mãe! Ô, Maria, me ajuda aqui! Para. Esta cena que acabamos de ver é o pesadelo de qualquer pai ou mãe. O que pode levar um jovem a tentar o suicídio? É uma total falta de esperança no futuro. Nós vamos contar o que essa cena representou na vida de nossos entrevistados de hoje, o Claudinei e a Sandra. Mas o assunto de hoje é outro. E interessa muito a você que está aí nos assistindo e já passou por um divórcio ou mais de um e acha que a sua vez de ser feliz no amor, ter uma família e um casamento sólido nunca vai chegar. Assista o programa até o fim e veja como conquistar o amor após o divórcio. Só depende de você. Vamos começar pela vida do Claudinei. Acompanhe. O Claudinei teve uma infância bastante difícil. Meu pai brigava muito com a minha mãe. O pai era alcoólatra. Embriagado, ele chegava em casa e agredia a todos com palavras e também fisicamente. Meu pai, ele era muito agressivo. Qualquer coisa que fazíamos, ele já agredia. A surra era assim, aquela surra para marcar. Um dia, numa briga, meu pai acabou agredindo a minha mãe e nós presenciamos tudo isso, né? Faltava dinheiro, carinho e sobrava irresponsabilidade. Foi o pai de Claudinei que viciou o filho na bebida. Sempre quando comprava alguma bebida, uma cerveja, um vinho, então aquele primeiro gole era nosso, né? Eu acabei me viciando e eu lembro que o meu primeiro porre foi com 10 anos. Adolescente, ele ainda teve que lidar com o assassinato do pai e tentou o suicídio. Eu acabei pegando uma tesoura e tentei furar o pulso. As coisas não estavam nada fáceis para o Claudinei, né? E como é que vai ser a vida amorosa dele com uma bagagem dessas? Nós vamos saber já já, porque enquanto isso, a Sandra, que ele ainda não conhecia, também passava por momentos complicados. Vamos ver. A Sandra teve uma família estruturada, com pais casados que viviam bem. Porém, nada era o suficiente para preencher o vazio que ela sentia. Eu acreditava que para ser feliz de fato e de verdade, precisava ter um namorado, precisava ter ali uma companhia, né? Aos 13 anos já começou a namorar, sempre em busca de se sentir amada. Mas logo de cara veio a primeira decepção. No meu primeiro namoro eu já fui traída. Aos 18 se casou, foi mãe aos 19 e aos 20 anos de idade se separou. O marido foi embora com o amante. Quando eu me vi casada e com um filho nos braços e divorciada por conta da traição dele, eu fiquei muito triste. Anos depois, e novas decepções, se relacionou com homens comprometidos, se sujeitou a humilhações, até que percebeu que nada daquilo seria suficiente para preencher o que faltava. Parecia que essa felicidade estava sempre fugindo dela. E o Claudinei também buscava essa felicidade, mas ignorava que o jeito dele agir e se humilhar só piorava as coisas. E como a nossa história de hoje começa bem antes dos dois se conhecerem, nós vamos entrevistar um de cada vez. Primeiro, o Claudinei. Aos 24 anos, ele se casou. Vamos saber como é que foi este relacionamento. Claudinei, por que um jovem de 18 anos pensa em tirar a vida? Bom, Renato, para mim, depois da morte do meu pai, eu fiquei sem chão. E chegou um ponto que as cobranças dentro de casa, minha mãe me cobrava muito porque eu não tinha trabalho, eu estava na fase do alistamento, então eu não conseguia trabalho, né?
E as cobranças foram aumentando, aumentando. Minha mãe, ela, após 9 meses da morte do meu pai, ela tentou arrumar uma outra pessoa, né, e eu não aceitava. Foi quando um dia, após beber um pouco, né, eu não tinha bebido muito, mas tinha tomado algumas doses. Eu cheguei em casa e começamos aquela briga, aquela discussão. Foi quando eu peguei uma tesoura e tentei furar o pulso. Claudinei, você, então, depois da morte do seu pai, você ficou revoltado, né, com a situação. E a sua mãe não soube lidar com a sua perda. E ela começou a querer de você que você voltasse à vida normal, fosse um jovem normal, fosse trabalhar, estudar. E você não estava sabendo lidar com a perda, foi isso? Foi isso. Então, quer dizer, ela ficava, enquanto você estava lidando com a morte do seu pai, ela estava querendo que você fosse um jovem... Olhasse pra frente, tocasse a vida. Isso. E não foi tão simples assim. Não, porque todos os dias eu pensava nele. Todos os dias eu lembrava da cena ali com ele que foi assassinado. Então eu lembrava da cena ali, ele no chão. Então pra mim eu falava, poxa, ali não tem mais sentido. Porque quem vai me dar o apoio? Quem vai me incentivar a estudar? Mas e a sua mãe? Você não via esse apoio dela? Não, eu não enxergava esse apoio nela. Por mais que ela quisesse, ela comprava o material, ela me dava o material, ela dava o dinheiro para que eu pegasse um ônibus que fosse para a escola, mas eu não enxergava isso, não enxergava. Quer dizer, além da diferença do seu pai para sua mãe em termos de abordagem, como eles lidavam com você, você estava lidando com a dor da perda. E era natural que você precisasse de um tempo para lidar com aquilo. Então, tudo culminou com você pensando, vou tirar a minha vida. Você tentou cortar os seus pulsos, foi isso? Sim, eu tentei furar. Peguei uma tesoura, né, uma ponta, e a ponta dela e fiz isso para furar o pulso. Na hora, minha irmã, ela viu, gritou a minha mãe veio, conseguiu tirar a tesoura de mim. Ali eu já fiquei transtornado, né? Quer dizer, na hora que ele mostrou assim, o cúmulo, né, assim, o ápice da dor que ele estava sentindo, a mãe dele não estava sabendo lidar com isso, né? Que às vezes as pessoas lidam com a perda de forma diferente. Você, não, vamos olhar para frente e tal, mas aquela outra pessoa não. E você quer que ela olhe do jeito que você olha. Então você fica impondo o seu jeito. Não, você não pode ser assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer isso. E isso, essa exigência, né, acaba fazendo a pessoa se sentindo ainda, se afastando mais de quem ela tem como apoio. Até o nosso corpo, ele cura de forma diferente. O meu corpo tem uma forma de lidar com a ferida, com a cicatrização, o seu corpo tem outra forma. No final, todos vão se curar, mas uns demoram mais que os outros. Uns lidam de uma forma, outros lidam de outra. E se você tem um familiar, um amigo, uma pessoa que passou por uma perda muito grande, um trauma muito grande, é importante você saber respeitar o período de dor, de luto, o período que essa pessoa precisa para cura interior. E não é porque você lida com isso de uma forma que o outro também vai lidar da mesma forma. Então, Claudinei, você foi morar com a sua avó. E o que aconteceu com você? Você foi melhorando aos poucos ou piorou ainda? Não, piorei um pouquinho mais. Piorei que, passado alguns meses, eu entrei em coma alcoólico. Após esse coma, assim, esse problema todo, foi onde eu percebi. Ou eu mudo, né, ou eu paro de beber, ou eu vou morrer igual meu pai morreu. Minha vida vai acabar. Foi aonde eu decidi. Falei, não, vou parar de beber. Você nunca tinha namorado antes ou você já tinha tido relacionamentos nesse período que você estava aí bebendo? Como era? Não tive nenhum relacionamento porque eu gostava, só que ao mesmo tempo, se eu chegasse e falasse com a pessoa, simplesmente a pessoa não me dava bola. Né? Eu era desprezado, realmente desprezado. Então eu gostei de várias meninas, mas não fui correspondido por nenhuma. Então, você nunca tinha namorado antes, você era sempre rejeitado. Quando você conheceu essa pessoa com quem você eventualmente se casou, como foi esse relacionamento até o casamento? Na fase de namoro, fase de noivado,
alguns sinais apareceram por parte dessa pessoa. Ciúmes, né? O primeiro fato foi um ciúme que ela teve com a própria irmã dela, né? Só que eu pensava assim, não, como ela também foi criada separada dos pais, então ela precisa de alguém que dê apoio, dê carinho, dê atenção, né? Então assim, ela estava passando um filme. Aparecia uma moça de biquíni no filme. Não, você está olhando para a moça de biquíni. Você não dava razão para ela ter esse ciúme? Não, porque ela sempre via coisa. Eu me considerava uma pessoa feia, né? Eu não me achava bonito. Né? Eu olhava para mim e falava, quem vai se interessar por mim? Ela se interessou porque acho que ela também estava sozinha, né? Então vamos unir o útil ao agradável, né? 2 sozinhos, vamos unir os 2. E assim foram se passando, né? O tempo foi passando e quanto mais eu conversava, eu explicava, eu cobrava, olha, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Aí eu passei um ponto assim, de que eu já não... Eu andava com ela de mãos dadas e andava de cabeça baixa. Você sempre cedia à vontade dela? Eu sempre cedia, né? Sempre cedia. Eu procurava, porque você não me ajuda em casa, então eu passei a ajudar em casa. Nesse inteirinho eu tive um problema de saúde, né? Eu tive um problema na coluna e eu fiquei afastado um determinado período, então eu falei para ela, olha, procura estudar, né? Vai, estuda, faz a sua faculdade, depois que você terminar eu começo a minha. Então, o que eu podia fazer em casa, eu fazia. Quer dizer, você sentia que você estava sempre num concurso para ganhar a atenção dela, ou ganhar o amor dela, que você não tinha segurança do amor dela por você? Era isso? Você tinha que fazer sempre mais para ela gostar ou se sentir segura? Sim, porque assim, ela apresentava assim, ela falava que eu não me declarava, né? Então eu falava, não, eu falo que eu te amo, eu falo que eu quero viver com você, mas não, ela queria mais. Todo esse esforço que você tinha para agradá-la, para fazer a vontade dela, para ceder sempre, para ela não ter o que reclamar, contribuiu para os problemas? Não, piorou. Quer dizer, as pessoas, isso eu gostaria de pontuar, porque às vezes as pessoas, a gente fala assim, não, você deve ceder, né? Mas existe o amor inteligente, né? Você precisa aprender a ceder de forma inteligente. Não é só você ceder, deixar de ser você para agradar outra pessoa, porque isso aí não é relacionamento, né, Renato? É preciso ter consciência sobre quando o problema está na outra pessoa. Se a outra pessoa tem um problema de insegurança, de paranoia, de depressão, de vício, o que for, é um problema que está com aquela pessoa e aquela pessoa busca em você a solução para o problema dela, ou culpá-lo pelos problemas dela, pelas atitudes dela, então você está numa luta inglória, você nunca vai ganhar essa luta. Então é importante você entender que em casamento, uma pessoa que tem um problema, ela tem que buscar ajuda, você está ali para ajudar, para apoiar, mas ela tem que fazer a parte dela. E não adianta você ficar se humilhando, cedendo, fazendo tudo por aquela pessoa, quando ela não faz a parte dela para resolver a situação. E se perder, né? Porque você praticamente se perdeu dentro desse relacionamento. Sim, eu comecei a me afastar da minha família, né? Um outro fato, minha irmã caçula por parte de pai, fomos visitar a minha mãe e minha irmã estava com um short normal que ela costumava usar dentro de casa e ela falou, olha, sua irmã está se insinuando para você. Aí eu falei, mas agora onde eu vou? Minha relação com a ex-mulher dele era muito conturbada, porque ela era extremamente ciumenta, não só ciúmes de outras mulheres, como ciúmes de mim também. Para você ter uma ideia, eu tinha entre 15 e 16 anos e ela tinha muitos ciúmes de mim. E não como irmã dele, pela nossa relação de irmãos, mas como mulher. É uma coisa absurda. Ai, deixa eu ir lá. E aí, Sofia? Vai me dizer por que você tá com essa cara amarrada aí ou você vai ficar assim o dia inteiro? Eu não gostei do que você falou no almoço. O que eu falei? Sabe o que eu acho? Você me trai, todo mundo sabe. Menos a trouxa aqui. Tchau, gente. Eu vou sair com os meus amigos. E vê se aparece mais, hein? Eu fico com saudade sua. Vai lá, Rosinha. Beijo, Sofia. Então. E essa sua irmã já passou da conta. Sabe, chega. Chega. Pra mim, já chega. Vamos também.
Nós não íamos na casa dele para evitar, né, o constrangimento dele, porque a gente sabia que ia ser maltratado, né, ou ia ter cenas de ciúmes. Né, então, para evitar que eles dois tivessem brigas, nós não íamos. Agora, Claudinei, você falou aí no início que você até achou legal dela gostar de você, porque você se achava feio, né? E ela estava sozinha, por isso que ela quis casar com você. Você achou que por ela estar sozinha e querer casar com você, vocês combinavam, um precisando do outro. E, na verdade, os dois estavam precisando de ajuda antes. Você vê, às vezes, as pessoas querem resolver os seus problemas em um relacionamento. E o relacionamento só vai piorar os seus problemas. Porque se ela era insegura antes, agora ela é muito mais insegura. Porque ela não está resolvendo o problema e ela está vendo mais coisa. E nisso ela vai se diminuindo também. Quando você entra em um relacionamento e você não está resolvido com esse relacionamento, dentro de você, aliás, o que acontece? Você acaba trazendo à tona todas as situações que estão mal resolvidas dentro de você para o relacionamento. Então, por exemplo, nós falamos aqui o caso da ex-esposa do Claudinei. Todo aquele ciúme infundado que ela tinha era um problema que estava dentro dela. E eu sei que muitas pessoas que nos assistem agora passam por isso. Você sente um ciúme doentio do seu marido, da sua esposa, namorado, namorada, e você não quer ser assim, você não gosta de ser assim, mas você não consegue se controlar. Não é verdade? Você tem vergonha, muitas vezes, de você mesmo. Mas na hora que você está na situação, você, apesar de ter prometido para si mesmo, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso, não vou mais dar esse tipo de razão para ele ficar se achando que eu estou com ciúme e tudo mais. Mas você não consegue se controlar no momento em que a situação surge. Isso é um sintoma, é um sinal de que você precisa se curar interiormente. Há uma raiz que está por trás desse ciúme. Enquanto você não curar isso, você pode estragar o seu relacionamento com as suas próprias mãos. E a outra pessoa não vai ter culpa disso, né? Porque você não buscou ajuda. Quais foram as consequências disso depois? Bom, comecei a fazer a faculdade, né, e ela foi promovida no trabalho dela. E nisso o dinheiro falou mais alto, né, porque ela passou a ganhar quase que 4 vezes mais do que eu. Né, e ela começou a impor as situações. Não, eu quero viajar. Olha, agora eu quero comprar o meu carro. Então não era o nosso, era o meu. Então o que eu ganhava era nosso, mas o que ela ganhava era dela. Até que, no mês de dezembro, né, depois de uma discussão muito grande, nós tivemos uma discussão assim, violenta mesmo, e que eu falei, olha, a gente tem que tomar a decisão do que a gente quer, né, porque do jeito que está não pode ficar. A gente se encontrou e ela chegou para mim e falou, olha, eu te traí. Eu lembro que para mim ali eu perdi a noção do dia, da hora. Eu ficava imaginando assim, poxa, mas por que aconteceu isso, né? E aí, numa conversa que nós tivemos, eu falei, bom, eu vou te perdoar, te perdoo, vamos colocar um ponto final. Vamos começar do zero, começar tudo de novo. E ali, os primeiros dias foram até legais, bacana, né? Só que sempre vinha aquela dúvida. Será que ela está saindo do trabalho? Está tendo contato? O que está acontecendo? Ela costumava ir sempre, sexta-feira, para os barzinhos, né? Com o pessoal do trabalho. Não vou mais, vou mudar. Tá bom. Peraí, ela ia com o pessoal do trabalho para os barzinhos sem você? Sim. E você deixava isso? Eu estava na faculdade, ela ligava à tarde e falava, olha, hoje vai ter um happy hour, o pessoal do trabalho. Ela falou, mas você não me avisou antes, eu tenho prova, eu tenho trabalho para apresentar, eu às vezes tinha aula dupla, né, então não dava para ir. Mas tal hora eu estou em casa. Bom, pode ir. E ela ia. E
E ali foi. Passado alguns dias, eu cheguei em casa numa sexta-feira, era meia-noite, ela não tinha chegado ainda. Eu passei o telefone, liguei. Olha, eu acabei de sair do barzinho e eu já falei para você. Para continuarmos, a minha vida é assim. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida para você. Não, mas você está casada comigo. Eu sou seu marido. Até então, eu sou seu marido. Você tem que passar satisfação para onde você vai, com quem que você está. Não tem que passar satisfação para você. E assim, aquele clima foi aumentando, né? E assim foi. Foram se passando uns anos e chegava dia de eu pegar e me ajoelhar para ela. Falar, poxa, você pode me dar um pouco de atenção? Até que nós estávamos viajando, ela acabou esquecendo o computador ligado e sem colocar a senha. Aí eu presenciei as mensagens. Aí ela estava lá com um relacionamento com outra pessoa fora do país. Aí a gota d'água foi quando eu peguei as mensagens pelo celular. Uma coisa que parece transparecer aqui, sem saber o outro lado, é que a ex-esposa do Claudinei, ela pode ter esperado, pode ter se casado, além de ter os problemas de insegurança, de questões mal resolvidas, que transpareciam através do ciúme doentio e sem fundamento dela, ela parece ter se casado com alguém que ela gostaria que fosse outra pessoa, ou que fosse de outro jeito, porque ela exigia dele uma forma de ser que não era natural a ele. Porque, Renato, a pessoa insegura, ela quer segurança, né? Então, quando você faz todas as vontades dela, você passa uma insegurança para ela, porque você não tem opinião própria. Então, ao mesmo tempo que parece que você está agradando, você está desagradando. Você sempre vai desagradar. Por isso que, às vezes, você tem que saber quando que você tem que falar não, isso aqui eu não vou aceitar. Quando você vê, por exemplo, lá atrás, quando ele tinha que mudar, ele tinha que andar olhando para baixo. Aquilo ali já tinha passado os limites, mas ele estava ainda tentando agradar, quer dizer, e ela não estava satisfeita. Ela nunca ia se agradar. Ela provavelmente só ia sentir segura depois, claro, que ela começasse a trabalhar nessa insegurança dela e ele começasse a colocar limites para mostrar para ela, peraí, eu sei quem eu sou. Eu não sou um bonequinho, eu sei quem eu sou. E é importante você entender que quando você não está feliz com você mesmo, quando você não se ama, não é uma pessoa completa, independente de relacionamento, então você fica procurando na outra pessoa aquilo que está faltando em você. Então a outra pessoa nunca vai estar bem, ela nunca vai estar suficiente bem ou fazendo o suficiente para você. Então tudo é culpa dela, tudo é ela que não faz direito, tudo é ela que não te dá atenção. Mas por quê? Porque o grande problema está dentro de você. Então entenda isso. Parte de um relacionamento, parte da vida amorosa é você aprender a amar a outra pessoa como ela é. E não querer forçá-la a ser do jeito que você gosta. Porque isso não seria amor. Isso não é amor. Eu forçar a Cristiane ser do jeito que eu queria que ela fosse, não é amor. Porque eu estou mostrando que eu não gosto do jeito que ela é. Então eu não a amo como ela é. Então eu me lembro que você tentava me forçar ser de um jeito, gostar das mesmas coisas que você gostasse. E eu também queria a mesma coisa com você. Enquanto nós fizemos isso no nosso casamento, não deu certo. Mas por quê? Porque nós não estávamos bem individualmente e não podíamos estar bem juntos. Isso é muito importante você aprender, porque talvez isso esteja acontecendo com você. Você termina um relacionamento, culpa a outra pessoa, na verdade, é porque você quer mudar aquela pessoa para se adequar às falhas que estão dentro de você. Isso é uma coisa muito importante. E a falta de estrutura, né, Renato? Porque você e a sua ex não tinham estrutura familiar, né? Então, a falta de estrutura familiar traz essa segurança já. Você já cresce com uma insegurança natural. Porque você não teve ali o seu pai presente, a sua mãe, ou você teve com muitas brigas, quer dizer, a criança fica insegura mesmo.
E você casou pensando assim, bom, ela vai preencher esse buraco que ficou da minha família. Então, tudo que ela pedia, você dava, porque você queria que ela preenchesse. Quer dizer, ao mesmo tempo que a ex queria que ele suprisse todas as necessidades dela, ele também queria. Tanto é que ele deixou de ser quem ele era. Você não queria perdê-la, eu imagino. Você tentou, por tudo e mais um pouco, não perder esse casamento. Você ficou quanto tempo casado? 11 anos. 11 anos e tolerou traição e tudo mais, até que você disse, chega, não dá mais. Chega, falei, não basta, né? Aí eu passei pelo processo de cirurgia, né? Aquele voto que se faz, né? Quando você está se casando, que é na saúde e na doença. Eu recebi a visita dela uma vez no hospital, mas eu estava certo daquilo que eu queria, né? Certo de que eu dei um basta naquilo e que quando eu assinasse o meu divórcio, eu estava livre, né? Foi quando eu comecei a acompanhar as palestras de vocês. Logo no início, finalzinho de 2011, vocês começaram a fazer as palestras, né? Os programas pela internet. E eu lembro que um dos programas, você falou assim, poxa, você tem que ir até o espelho e falar, você é o cara mais bonito que tem na face da Terra. Se você não se valorizar, quem que vai te valorizar? Às vezes você tá aí, né? Foi traído. Parei assim, eu falei, não, você tá falando de casamento porque você não sabe do meu. Você não sabe do meu, você não sabe o transtorno, os absurdos que eu já passei aqui. Quer dizer, ali foi o início de você despertar para um outro tipo de realidade para uma vida amorosa, quando você teve o primeiro contato com as nossas palestras. Isso. Nesse tempo, a Sandra também ia levando a vida. Já tinha se casado, se separado, era mãe de uma menina, mas o vazio continuava lá e também aquela sensação de que a felicidade no amor não era para ela. Ela ficou 10 anos sozinha. Vamos saber como é que foi esse período e o que aconteceu depois e como depois os dois vieram a se conhecer com essas bagagens, né, que estavam ali e o que eles fizeram a respeito disso. Vamos acompanhar. Sandra, você já foi casada 2 vezes. O seu primeiro casamento, você era bem jovem, aos 18 anos. Sim, eu casei aos 18, né? Eu achava assim, eu estava naquela fase de que eu já tinha 18 anos, eu achei que eu sabia tudo da vida, né? E que eu já estava pronta para casar. Então eu me casei aos 18, aos 19 eu fui mãe e aos 20 eu me separei, né? Por conta de uma traição. Ele me traiu. Qual foi o efeito que isso teve em você com respeito à sua própria imagem, à sua própria pessoa como mulher, como a sua perspectiva de novamente se casar, de ter alguém? Fiquei, poxa, traumatizada e aquilo me fez muito mal como pessoa, porque o que aconteceu? Eu deixei de me cuidar, deixei de me valorizar, engordei muito. Cada ano que ia passando eu fui engordando, ao ponto de me olhar no espelho e, ficar triste com aquilo que eu estava vendo. Eu não gostava da imagem que eu via, porque eu tinha me descuidado completamente por conta disso, né? E aí eu achava, poxa, se os bonzinhos estão fazendo uma coisa dessa, né? Que dirá a pessoa, né? Assim, mais vivida, né? Que não é tão romântico como ele, porque ele era uma pessoa romântica, uma pessoa carinhosa, atenciosa. Aí eu falava, se ele fez isso, imagina então aquele que, né? Então vai dar certo. Por causa disso, Sandra, que você ficou 10 anos sozinha? Achar que, bom, se os bons estão fazendo isso, então não existe mais. Gente, fiquei desacreditada. Na realidade, assim, esses 10 anos, não é que eu fiquei sozinha completamente, né? Eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim. Sempre tive a necessidade de ter alguém ao meu lado. Eu achava assim, eu só vou ser feliz se eu realmente tiver alguém aqui do meu lado. Então, durante um ano, eu fiquei assim, eu nem olhava para os lados, não quero conhecer ninguém, não quero me apaixonar. E aí acabou mudando, né, lá no quintal do meu pai, um rapaz. E eu
Comecei a conversar com ele, comecei a gostar dele, mas ele tinha uma namorada na época. Enfim, vivi um amor platônico lá durante 4 anos, né? Assim, eu falo que é tão absurdo, hoje eu entendo, era tão absurdo que eu preferia ver ele perto de mim, junto com a namorada, do que ver ele longe de mim, assim. Eu mudei de casa, né? De tão platônico que era aquele amor. Por conta desse vazio, eu comecei a buscar pessoas pela internet. Né? Comecei a buscar pessoas pela internet, então de sexta para sábado e sábado para domingo eu não dormia. Eu passava a noite toda na internet. Por que pela internet, Sandra? Porque eu achava assim, como eu não gostava do que eu via no espelho, então era lógico, muito mais fácil encontrar alguém na balada, né? O pessoal sempre saía muito, mas eu não era feliz comigo mesma, então eu falava, poxa, eu tô gorda, tô feia, então eu não tinha prazer de sair, de me arrumar, não nessa época. E então eu achava assim, pela internet é mais fácil. E aí até que eu conheci uma pessoa pela internet, e essa pessoa, a gente foi conversando e eu fui me abrindo, né? A minha carência era tanto que eu fui me abrindo, fui falando da minha vida, do meu passado, da minha história. E aí ele também foi ali me alimentando com a conversa dele. E aí chegou uma hora que a gente passou da internet para o telefone. E eu não sei, eu acho que eu me abri tanto com ele que ele falou, coitada dessa moça, eu preciso falar a verdade para ela. Aí foi quando ele me falou, ele revelou que ele era casado. Então, a princípio, eu falei, não quero. Só que ali eu percebi o quanto eu estava carente. Que aí eu acabei, né, abrindo mão lá dos meus princípios e acabei me envolvendo com essa pessoa. Foi um relacionamento curto, foram 6 meses, né? Mas assim, eu me sentia muito suja. E assim, ele até tinha cogitado a possibilidade de deixar a esposa. E eu dizia, não deixa a tua esposa, não deixa, porque eu não te quero. O que fez você encerrar esse relacionamento? Foi um outro relacionamento frustrado também, que eu me entreguei de corpo, alma e espírito para aquela pessoa e também fui traída, né? Então chegou um momento da minha vida que eu falava, poxa, o amor ele existe, eu tenho certeza disso, mas não é para mim. Quer dizer, você então, de um casamento de menos de 2 anos que terminou por traição, amor platônico por 4 anos, por Sim. alguém que tinha namorada, tinha uma pessoa, Sim. relacionamento pela internet com um homem casado, depois um outro relacionamento que a pessoa também te traiu. Também me traiu. As coisas não estavam indo muito bem para você. Não, definitivamente não. Não mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu passei por um processo cirúrgico, fiz uma redução, né, do estômago. E aí, comecei a emagrecer, comecei a me sentir mais bonita, comecei a me gostar, né? E aí foi quando eu comecei a buscar o preenchimento daquele vazio, já não mais agora pela internet, mas sim nas baladas, na noite, né? Aí aquele vazio, aquela tristeza, né, tomava conta novamente. E aí foi assim que eu conheci, né, o meu segundo marido, né, no caso. E nessa eu sofri muito. Ele estava sempre me comparando com a outra. Então, assim, pelo que ele me contou desse relacionamento, a pessoa era uma pessoa muito enérgica, muito estressada, muito, assim, brava, né? E o relacionamento deles vivia sempre, assim, no conflito, estava sempre, né, brigas e tal. De repente, quando ele me conheceu, inclusive até ele me apelidou de boazinha, né? Era muito ruim ver a minha mãe nessa situação, porque eu conheci a minha mãe de um jeito e ela mudou totalmente o jeito dela. Ela era uma pessoa feliz, ela passou a ser uma pessoa triste, uma pessoa que vivia pelos cantos, que ficou doente, com todo esse sofrimento que ela teve. Então eu tentava fazer alguma coisa para ajudar, mas não tinha muito o que fazer. Eu percebi que ele queria a natureza da Sandra, só que acho que no corpo, no estilo da outra. Mas mesmo assim você casou com ele? Mesmo assim. A vida amorosa da minha mãe era muito ruim, ela tinha muitos problemas em casa
eles brigavam muito e era muito inconstante. Um dia eu estava em casa e aí a gente estava dormindo e o ex-marido da minha mãe chegou sem avisar, chegou abrindo porta, chegou discutindo e aí eu fiquei com tanto medo que eu fiquei assim no quarto fingindo que estava dormindo com assim muito medo, porque ele chegou meio agressivo com a minha mãe e tudo. E assim foi um dia que acho que foi o dia que eu mais presenciei assim o sofrimento da minha mãe. Chegou uma época que minha ficha caiu, entre aspas, né? Bom, não é pra mim, eu tô entrando numa furada, poxa, eu vou errar de novo. E ele era uma pessoa assim muito, eu costumo dizer que ele era muito bruto, né? Como foi seu dia? Tudo bem. O jantar não tá pronto ainda? Tá quase. Você sabe que eu chego com fome. Será que eu tenho que te avisar a hora que eu vou chegar pra você deixar tudo pronto? Ninguém merece desleixo. Poxa, amor. E tem outra coisa. Não dá pra você se arrumar melhor pra me esperar? Eu gosto de ver você bem arrumado. Coloca aquele brinco grande que eu te dei. Tá. Quando eu cheguei e terminei, ele veio atrás de mim e ele chorou. Daí, quando eu vi ele chorando, eu falei, nossa, poxa, ele chorou, né? Tão bruto como ele é. Ah, se ele chorou, porque ele tá apaixonado, né? E aí foi um momento que eu senti, pelo menos eu achei que estava por cima da situação, quando eu vi ele chorando e tal. Aí eu falei, tudo bem, só que agora só se for para casar. Eu caso. Não tem problema, a gente casa. E aí eu achava assim, ele não sabe o que é amor de mãe, ele não tem... ele é desse jeito porque ele não sabe o que é ter uma família. Eu só vou interromper você, Sandra, porque é importante falar isso, né? Que às vezes a mulher, principalmente, ela quer resolver o problema no relacionamento falando assim, então agora tem que casar. Né? Como se você firmar esse compromisso comigo, então eu sei que você está realmente disposto a mudar. E não é bem assim. Aliás, você está levando aquele problema agora para um passo maior, que é dentro de um casamento. Se antes você já tinha essa desconfiança que ele estava te traindo, se antes havia privacidade dele, você não podia tocar no celular dele, se antes havia esses probleminhas, depois vai ter muito mais, porque você aceitou casar com ele dessa forma. E na cabeça dele, ele pensa, bom, então para ela não me deixar, eu tenho que casar. Mas ele não está querendo casar. Casamento não é solução de problemas do namoro. Você precisa ter isso em mente. Por isso nós falamos que a maioria dos divórcios começa no namoro. Quando a pessoa está namorando, ela vê sinais e escolhe ignorar porque ela pensa, no casamento resolve isso. Ou então ela não vê os sinais porque ela se faz de cega. E ela pensa assim, não, nosso amor é maior que isso. Então, aí lá no namoro, o divórcio já estava bem claro, né, que o casamento não ia dar certo. E eles vão em frente mesmo assim. Porque no namoro, Renato, ele já estava mostrando para ela que ele não tinha um compromisso. Porque assim, se a pessoa tem um compromisso com você, ela não tem problema de privacidade. Ela não vai ter essa coisa, não, isso aqui é meu celular, você não pode tocar no meu celular. Porque se ela pretende casar com você e você vai ser a esposa, né? Então, por que o celular é um problema? Então, já aparentava, já mostrava todos os sinais que ele não estava comprometido a você, mas você quis, então, casar. E ele não via como você vê o casamento. O casamento ele viu como tipo uma soluçãozinha para não perder ela. Eu acho que ele estava comprometido com você, mas também com outras coisas. Sem né? dúvida. Como você falou, você entrou depois da vírgula, quer dizer, exatamente. Ele não estava totalmente comprometido com a ideia de se casar com você, mas para não te perder, entre outras coisas, ele aceitou casar com você. Exatamente. Eu acho assim que a boazinha trazia para ele uma segurança, uma paz que no outro relacionamento ele não tinha. Aí você se casou, quis ser a mãe dele. Como é que você o tratava? O que você fazia pensando, vou conquistar, vou preencher o espaço que nenhuma outra conseguiu? Na verdade, eu era uma chatinha, porque eu era um grude, né? Então, assim,
Eu chegava do serviço, ele chegava um pouco mais cedo, ele já estava lá descansando, deitado, e eu chegava e ia fazer, né, ia preparar o jantar e tal. Se eu estava cortando um tomate, eu ia lá, colocava na boca dele, né? Se eu estava fazendo qualquer coisa, colocava na boca dele, né? E sem ele pedir? Sem ele pedir. Como foi seu dia, tal, não sei o quê. E aí, o que acontecia? Eu fazia ali o jantar, tal, tomava o meu banho e falava, puxa, agora eu vou, né, vou deitar, tal, vou ficar com meu marido. Quando eu chegava no quarto, ele já não estava no quarto. Ele já tinha pego um colchão de solteira, tinha ido dormir na sala. E o tempo todo... Sem falar nada com você? Sem falar nada. Eu me sentia rejeitada. Todo tipo de rejeição, de humilhação, porque eu me sentia humilhada quando eu via que ele queria ficar me comparando a outra. Eu tinha a impressão que se eu colocasse todos aqueles adereços que ele gostaria, ele ia estar vendo a outra no meu lugar. Então aquilo foi me fazendo muito mal. Muito mal. Ele era uma pessoa extremamente nervosa, assim, uma pessoa agitada. Eu costumo dizer que eu andava com um homem bomba do meu lado. Então, assim, a impressão que eu tinha que a qualquer momento ele ia explodir. Eu deixei de ser quem eu era para agradar a ele, né? À medida que as coisas iam acontecendo e que eu ia ali me anulando, eu fui engolindo tudo aquilo, né? Eu diria, Sandra, que você já era uma pessoa anulada. Você não sabia, mas você já tinha se anulado lá atrás. Lá atrás, porque você começou a fazer até coisas que estavam fora dos... não faziam parte dos seus princípios. Se relacionar com um homem casado, começar a sair para arrumar alguém, se envolver com alguém na noite, né? Quer dizer, as pessoas pensam assim, ela só está curtindo a vida. Mas, na verdade, ela deixou de ser ela. Ela está pensando, bom, se eu for essa outra pessoa aqui, pelo menos talvez eu vou ter um relacionamento. E você ficou casada há quanto tempo com ele e por que chegou ao fim? Eu fiquei casada com ele um pouco mais de um ano e meio, mais ou menos. Seus casamentos não passavam de 2 anos? Não passavam de 2 anos. E terminou porque eu comecei, de tanto que eu engoli aquelas situações e fui me anulando, eu fiquei doente. E aí eu comecei a entender que aquela dor que eu sentia não era física, sim, mas na verdade era dor na alma, né? Uma dor na alma que acabava refletindo no meu físico. E aí chegou um momento que eu passei aí nas palestras, mas assim, eu confesso, eu conhecia as palestras, mas eu não queria fazer o que era ensinado, porque eu achava que do meu jeito era mais rápido, né? Quando eu assisto a história da Sandra e do Claudinei, vem uma frase na minha cabeça que resume a história de vida dos dois antes das palestras. Carência gera sofrência. Os dois eram carentes e por isso se sujeitaram a relacionamentos que só os fizeram sofrer e sofrer muito. Veja que interessante, a Sandra, ela foi lá e mudou de aparência, perdeu peso, começou a se sentir mais bonita, mas ela não se achava bonita. Ela se sentia mais bonita, porque foi só entrar num relacionamento que ela começou a deixar de se sentir bonita. Quer dizer, um problema interior você não vai resolver com uma maquiagem, com um corpo bonito, que é o que muitas pessoas fazem, né? Elas entram na academia, por exemplo, a gente está aí no começo do ano, todo mundo vai entrar na academia para ficar mais bonita, para arrumar um namorado. Não vai resolver o seu problema. Entrar em um relacionamento não vai resolver o seu problema. Então, o que vai resolver o seu problema? Você tem um problema interior, então você tem que trabalhar aqui dentro, não é aqui fora. E é por isso que a Sandra e o Claudinei sofreram tanto, porque eles estavam querendo resolver um problema interior no exterior. Então, você primeiro tem que ter um bom relacionamento com você, para depois ter um bom relacionamento com outra pessoa. Nós recomendamos a todos os solteiros, todas as pessoas divorciadas que querem ser felizes no amor, mas não têm conseguido, a investir nesse relacionamento consigo mesmo através da leitura, do conhecimento do amor inteligente que nós colocamos no nosso livro Namoro Blindado, que é o livro para solteiros,
é o livro para quem está namorando, noivo e o livro para quem é divorciado, terminou um relacionamento e não quer repetir os erros do relacionamento anterior. Você encontra o nosso livro Namoro Blindado nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Nós estamos hoje contando a história do Claudinei e da Sandra. Duas pessoas que já estavam sem esperanças de serem felizes no amor, constituírem família, serem amados e respeitados. Mas para quem está chegando agora, nós vamos dar um pequeno resumo do que aconteceu. O Claudinei nunca teve referência de família. O pai era alcoólatra e ele quase enveredou pelo mesmo caminho. Aos 18 anos, depois da morte do pai, Claudinei chegou a tentar o suicídio. Aos 24 anos, ainda inseguro, se casou, mas nunca foi feliz. Descobriu que a sua mulher o traía e depois de 11 anos se divorciou. Já a Sandra acreditava que em sua família ninguém seria feliz no amor. Seu maior medo era ficar sozinha. Ela sentia um enorme vazio interior. Aos 18 anos se casou, teve uma filha e aos 19 se separou. Teve relacionamentos por pura carência. Chegou a ficar sozinha 10 anos e acabou se casando de novo. Essa relação iria levá-la para o fundo do poço. Ela foi humilhada, enganada e novamente se separou. Foi assim, procurando por ajuda e pela mudança, que o Claudinei e a Sandra se conheceram. Eles procuraram ajuda no lugar certo. E aí as coisas certas começaram a acontecer. Acompanhe. Claudinei e Sandra, alguns diriam destino, né? Mas nós diríamos que foi a decisão inteligente de cada um de vocês que os levou às palestras para casais e solteiros que nós fazemos, que os uniu, porque vocês não se conheciam, mas individualmente, pelos próprios problemas, procuraram ajuda nas nossas palestras. Claudinei, conta pra gente do seu lado o que fez você procurar as palestras e o que aconteceu ali. Bom, Renato, eu, após a separação, após assinar meu divórcio, foi como se eu tivesse assinado uma carta de alforria. Eu tirei um peso das minhas costas ali. Eu cheguei para minha ex, pedi perdão. Primeiramente pedi perdão, falei para ela, olha, segue a sua vida, mas eu vou ser feliz. Com outra pessoa, mas eu vou ser feliz. Eu comecei a participar das palestras. Quer dizer, desculpe, interessante, porque a atitude dele já foi diferente da maioria das pessoas que chega a um divórcio. A pessoa normalmente chega machucada ao fim de um relacionamento, dizendo nunca mais, não quero saber, mas ele já determinou, agora estou livre e vou ser feliz com outra pessoa. Você sabia disso, mas Sim. Você precisava, claro, ainda se curar, porque você não estava totalmente bem, né? Não. Aí eu comecei a acompanhar as palestras, né? Entendi que eu deveria me curar interiormente, curar aquela ferida. Olhava no espelho todos os dias, falava, você é o cara mais bonito. e Essa fui. palavra te marcou, hein? Foi. E aí, acompanhando as palestras, você falava, se valoriza, né? Vai comprar uma roupa. Eu tinha aquelas roupas, aqueles trapos, né? De outrora, eu comecei a renovar o meu guarda-roupa, eu comecei a sorrir mais, a brincar mais, a voltar a ser quem eu era, né? E foi até engraçado que, no dia que eu a conheci, eu estava fazendo um curso durante a semana e eu já estava bem. Chegando na palestra, eu a vi de longe. E você pensa, nossa, diferente aqui, né? Mas aí passou. Isso na palestra, ali o palestrante fez algumas perguntas, né? E ela tá ali passando, eu até dei uma olhada para ela, assim, ela até virou o rosto, né? Não é para mim. Eu nem tinha visto. Mas aí comecei a observá-la de longe, né? Observando de longe. Começamos a ter esse relacionamento assim. Primeiro começamos a nos conhecer, nos tornamos colegas, né? Ali, depois amigos. Aí trocamos telefone e foi até engraçado que quando eu a chamei para sair pela primeira vez, ela recusou logo de cara. Você está pensando que eu sou o quê? Quem? Não, de forma nenhuma, não é assim não. Peraí, então explica aí, Sandra. Nesse período, o que você tinha conseguido superar nas palestras? Primeira coisa que eu aprendi na palestra é que cada pessoa tem o seu devido lugar na nossa vida, né? E ninguém acima de mim. Então, eu
comecei a ver ali que tudo aquilo que eu achava, aqueles meios que eu achei que ia conquistar, né, o meu atual marido na época, que era ser boazinha, me anular, eu vi que aquilo ali não ia funcionar. E aí comecei a ver, poxa, não é pra mim essa pessoa. Eu começou errado, não vai ter como terminar bem isso. E aí eu comecei a perceber o quê? Que eu me sentia muito melhor longe dele do que perto. E aí foi quando eu comecei a buscar, eu entendi que eu tinha que me valorizar. Mas nesse período você já tinha terminado o relacionamento? Então, na realidade, assim, ele já tinha ido embora, né, há algum tempo, mas nós não estávamos divorciados, né, no papel. Eu digo que a gente escolheu fazer as coisas da maneira correta, né. Falei para ele, eu não posso namorar com você, não posso namorar com você porque no papel eu sou casada. Então, eu vou atrás do meu divórcio, eu vou fazer o meu divórcio e aí depois sim a gente pensa em alguma coisa. Mas eu confesso que eu ainda tinha alguma bagagem, né? Porque eu falava, poxa, mas eu vou me relacionar novamente. Mas assim, eu tinha uma coisa dentro de mim. Eu não posso errar de novo. Eu não posso errar. Então, esse período que levou para o divórcio sair foi essencial para que a gente se conhecesse. Então, primeiro eu me apaixonei pelo meu amigo. Quer dizer, você teve que trabalhar para conquistá-la, para que ela vencesse o medo de se envolver novamente com uma pessoa. Sim. Eu falei para ela, né? Eu tenho que fazer diferença. Então, eu não posso ser igual aos outros. Então, eu lembro até um detalhe que a primeira vez depois que ela tinha acertado tudo, fomos sair, fomos jantar. Eu fui abrir a porta do carro para ela. Ela virou para mim e falou, você tá pensando o quê? Eu não sou esse tipo de mulher, não. É que eu estava tão acostumada, né, com a brutalidade, que quando eu encontrei uma pessoa gentil, eu falei, o que você tá querendo? Então eu falei, não, tenho que ser diferente. Então ela começou a ver que tinha futuro, né? E eu diria assim que não foi aquela paixão, né, aquele negócio que vem, né, e não, foi aos poucos. Porque essa é a diferença, né, do amor inteligente, porque as pessoas, elas investem muito nessa atitude de você, não quero pensar no amanhã, eu gosto do agora tá bom, não vamos pensar amanhã, porque se a gente começar a pensar no amanhã, vai complicar, né? Não vamos complicar o que nós já temos. Aí elas começam a se envolver e daqui a pouco você quer pensar no amanhã. Você não vai conseguir ficar nessa sem pensar no amanhã pro resto da vida. E para ter um amanhã, você precisa ter uma pessoa de palavra. Uma pessoa que não vai mudar amanhã, que não vai acordar, como você falou, dar os 5 minutos, eu não quero mais, eu vou embora. E aí vocês estão casados há quanto tempo? Vai fazer 4 anos, né? 3 anos e 8 meses. Isso. 3 anos e 8 meses. E aí, como é que está o casamento? Maravilha. Hoje eu amo e sou amada. Vocês dois hoje estão bem, mas se vocês, por exemplo, vocês se conhecessem antes da palestra, vocês não tivessem vindo à palestra, você com seus problemas de se anular, de trauma da ex que te traía direto, e você sempre fazendo todas as vontades e nada, conseguindo nada de volta, e você com essa carência enorme que você tinha, de estar sempre com uma pessoa, vocês tinham os ingredientes para fazer novamente isso fracassar. Aqui não funcionar. Exatamente. Quer dizer, se funciona hoje é porque vocês, primeiro, trabalharam em vocês individualmente, né? Através do que aprenderam nas palestras, se curaram, entenderam o que é um amor de verdade e por isso estão bem no casamento hoje. Eu diria que vocês não estão, você no seu terceiro, você no seu segundo casamento, vocês estão no primeiro casamento dos dois. Sim, com porque o que vocês tiveram antes não foi casamento, foi uma tentativa, foi sei lá, alguma coisa ali, mas não era casamento no sentido pleno da palavra, né? Então hoje vocês têm isso. E mesmo tendo se casado já maduros, com certeza vocês tiveram de se adaptar também ao jeito um do outro. Como foi esse período de adaptação? Não foi tão difícil, né? Porque assim, ela me completa de um lado. Assim, eu já sou mais agitado, né? Eu sou pontual. Então, eu quero sair naquele horário. Ela já é mais calma. Então, tem hora que eu falo, poxa, nós estamos atrasados. Ela,
calma, já tô indo. Com o jeitinho dela, ela vai e me controla ali. Ninguém se anula. Né? Ninguém se anula dentro. Ela tem as ideias dela, eu tenho as minhas. Né? Porém, nós sabemos colocar. Ali, olha, tem os limites, né? Tem os nossos limites. Não somos perfeitos. Não somos né? perfeitos. Né? Mas assim, foi muito prático, porque pegando o que a gente recebeu da palestra, do livro ali de vocês, olha, eu, para passar mais tempo com ela, eu não vou deixar tudo nas costas dela. Então eu vou procurar ajudá-la. Agora com a neném, a gente tem uma bebê, então a gente procura dividir bem as coisas. Então, vamos sair final de semana. O que eu posso fazer para te ajudar para a gente consiga sair mais cedo? Pode fazer isso, isso, isso. Eu vou lá e ajudo. Ela da mesma coisa. Às vezes eu chego à tarde em casa, estou estressado ali, peço um tempinho para ela, ela me dá um tempinho. Outras vezes para ela me dá 5 minutinhos. Eu preciso de 5 minutinhos. Dou 5 minutinhos para ela. Outras vezes, tô lá vendo um futebol, né? Gosto de futebol. Às vezes ela chega, senta do meu lado. Sei que ela não gosta de futebol, mas às vezes ela faz isso porque ela quer ver um filme, ela quer que eu acompanhe no shopping e não vejo problema nenhum. Faz a troca, né? Aprenderam a fazer a troca. Muito obrigado, parabéns, continue assim. A história da Sandra e do Claudinei mostra que a vida após o divórcio, que não é porque você teve um casamento fracassado, 2 casamentos fracassados como o Claudinei, ou como a Sandra teve 2 e o Claudinei teve 1, que você não pode mais ser feliz no amor. Mas é importante você não ficar parado e simplesmente ou retroceder numa caverna de medo dizendo eu nunca mais vou me casar, e nem tampouco dizendo eu vou me casar sim, eu acredito que um dia eu vou ser feliz com alguém, mas eu estou esperando surgir essa pessoa. Nenhuma das duas opções vai ser positiva, porque primeiro você precisa se tratar, se curar para não repetir os erros dos casamentos, dos relacionamentos anteriores. Renato, parar de colocar a responsabilidade da sua felicidade amorosa nas outras pessoas. Como assim, vamos ver se esse relacionamento vai me dar a felicidade amorosa. Vamos ver se eu ficar aqui sozinha, sem me casar com ninguém, pelo menos é melhor só do que mal acompanhada. Você tem que parar de colocar essa responsabilidade sobre outras pessoas e ver que ela é sua responsabilidade. Você tem que fazer a sua parte. E é por isso que nós convidamos a todos para fazer parte das nossas palestras. Quando os dois vieram individualmente, não se conheciam, e buscaram ajuda, se curaram, se trataram, aprenderam a não se anular, aprenderam a vencer suas carências. Um belo dia, o Claudinei viu a Sandra. Quem sabe isso aconteça até com você, não é? Não é que você vai vir às nossas palestras procurando por alguém, mas você vai vir procurando por ajuda. E quando você estiver tratado, então será natural. Você olha o casal hoje, o Claudinei e a Sandra, eles estão bem, têm um filho agora. É como se eles nunca passaram pelo que eles contaram aqui. É isso que acontece e isso pode acontecer com você. Aliás, nós temos a certeza que isso vai acontecer com você. Você só precisa fazer estas 3 coisas. Você precisa vir, você precisa ouvir o que nós vamos falar e você precisa praticar. Se você fizer isso, o resultado é garantido. É nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Se você quiser mais detalhes das nossas palestras, você pode acessar este site que você vê no seu vídeo ou ligar para o 011-3573-3535. Obrigado, alunos, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.